Aleluia! Não seremos abalados, amém? Porque sabemos qual é o nosso fundamento. Nós estamos firmes na rocha, pode bater o vento, pode bater a tempestade, mas nós estamos em Cristo Jesus, amém? Nós sabemos aquele que nos resgatou, aquele que nos salvou. Não foi uma religião, não foi alguém que contou isso pra gente. Nós experimentamos a verdade e nós sabemos em quem temos crido, amém? Você pode ficar à vontade para sentar no seu lugar. Graças a Deus. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Tiago, capítulo 5, versículo 20. Tiago, né? Coincidentemente, né? Jesus incidentemente. Hoje é um dia bom, viu? Eu sei que Deus vai falar com você e Deus vai falar comigo nessa noite. Hoje foi um dia, todos os dias são bons para vir para a igreja. Mas eu falei, hoje é um dia melhor ainda. Meu chefe mandou ficar depois. Meu filho estava com febre em casa. Estava 38 ponto alguma coisa quando eu estava vindo. Aí eu fiz o que eu aprendi, né? Satanás, tira as patas do corpo do meu filho. E aí eu entrando dentro da igreja, 36 ponto alguma coisa, de 15 minutos. Amém? Hoje é um dia bom para a gente estar aqui. Graças a Deus. Eu queria ministrar algo para a igreja, o que o Espírito colocou no meu coração e que também foi nos direcionado, né? Que fala sobre o amor à vida. O tema da mensagem, que se eu fosse colocar um tema, seria o seu sim é resposta de Deus para uma geração. Amém? Repita comigo, o meu sim. O meu sim é resposta de Deus para uma geração. Amém? Eu sei que às vezes parece chato falar para repetir, né? Mas a gente repete tantas coisas ruins às vezes, né? Na nossa velha criatura, para falar de murmuração. Então a gente tem que aprender a repetir coisas que vêm da parte de Deus. Amém? E às vezes a gente chega um pouquinho devagar na igreja, a carne pegando um pouco mais, o espírito está no fundo pedindo, por favor, pelo amor de Deus. E aí, de começo, a gente vai impulsionando, pegando um com o outro, amém? E às vezes se repetir ajuda nisso, amém? Nós estamos juntos aqui nesse processo. E eu queria te indicar alguns livros. Impacto, de T.L. Osborne. Outro de T.L. Osborne também, Conquistando Almas lá fora onde os pecadores estão. Você que deseja fazer a escola de ministros aí, é um livro, na escola de ministros nós lemos um livro, pelo menos por mês, é uma tarefa da escola de ministros, e esse livro é um dos livros que a gente tem que ler, então quiser adiantando aí, né, mas vai ter que ler de novo, não tem problema não. Tem outro aqui, Relacionamentos Importam, de Tony Cook, e Ministrando a Sua Família, ele é um livro muito fininho, mas é muito poderoso esse livro aqui. Já não é a primeira vez que eu leio esse livro, li também para me preparar melhor para a mensagem, e a primeira vez que eu li, eu não dava nada para esse livro, branquinho assim, né? Às vezes uma capa diferente, mas é poderoso demais esse livro aqui, amém, gente? Tem mais um livrinho que eu queria te indicar, o preço ali saiu por causa do WhatsApp, tá? Então, desculpe ali o preço, eu não estou vendendo livro para ninguém não, tá? Senão a irmã Jussânia já olhou para mim com o olho assim, o que é isso? Competição dentro da igreja? Estou brincando. Ele é um livro que eu queria te indicar. Ele não tem na nossa livraria, mas quando eu fiz a escola de ministros, eu vi que em Campina Grande, ele tem uma coleção na livraria deles, desse autor, que é um pastor. Ele fala muito sobre liderança, vencendo com as pessoas. Eu li esse livro, eu não era do Ministério Verbo da Vida ainda, mas me ajudou muito na minha carreira como militar, para liderar pessoas. Me ajudou em muitos fatores a me relacionar com pessoas. Eu não tive uma criação de relação, né? Eu fui criado com vó, filho único de mãe solteira. E eu brinco com os adolescentes, quem me zoar depois vai tomar um cascudo no final do culto. Quando eu falo isso para os adolescentes. E eu fui criado muito dentro de casa, só saía sábado, não me relacionava com ninguém, tinha vergonha de falar com as pessoas. E para somar, minha avó, me amando, eu espirrava muito, e ela me dava chá de alho, 5 horas da manhã.
Então eu chegava na escola com um bafo bacana, um hálito legal. Então eu fui treinado para não me relacionar com as pessoas. Só saía sábado e domingo, porque eu tinha que estudar de segunda a sexta. E eu trouxe esse livro porque a gente tem que ser intencional, sabe? Tem muitas coisas que a gente coloca na conta do Espírito Santo. Mas a Bíblia fala que nós somos cooperadores com o Espírito Santo de Deus. E eu creio que tudo a gente pode aprender. Talvez eu não faça com a excelência de quem já é chamado, que tem uma unção específica para aquilo. Talvez eu não faça a nota 5 com alguém que tem chamado. Mas de repente eu saio do 2 para o 3, do 2 para o 4. E esse livro me ajudou muito em relação a relacionar-me com pessoas. Comecei a identificar coisas e eu me relacionei melhor com as pessoas, com meus soldados que eu liderava. Então eu queria indicar esse livro que me abençoou muito, né? Quer dizer, e é bom a gente ler lá, ó. Seja guiado pelo Espírito Santo, leia 53 vezes. Planos, propósitos e práticas. Se você chegou na igreja há pouco tempo e tem o propósito de entrar no ministério, já vou te adiantando, no primeiro gabinete com o pastor, você vai receber essa indicação. Eu estou te ajudando já. No mínimo, você já chega lá falando que já leu para o pastor, ele vai falar para você ler de novo. E a gente gosta de ler sobre essas coisas. Mas isso também faz parte da nossa vida. Porque ganhar vidas, muitas vezes, é relacionamento. Eu me relacionar com as pessoas. Uma vez o Hilário, na porta da diaconia, ele me ensinou, sabe, muitas vezes nós ganhamos a pessoa para nós primeiros. Eu não entendi, eu achei aquilo egoísmo. Depois eu entendi o que ele quis dizer. É porque as pessoas vão ver primeiro Jesus em nós. Elas vão ser atraídas por Jesus através de nós. Elas vão identificar se Jesus na linguagem, né? É legal através de mim e de você. Amém? Tiago capítulo 5, versículo 20, diz lá: irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro, do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Amém? Olha a bênção que a gente tem de salvar uma vida. Se eu encontro alguém que está indo para o inferno, e eu tiro ela do inferno, eu estou salvando uma vida. Amém? Abençoar pessoas, servir pessoas, ganhar vidas é uma bênção. Mas muitas vezes aí fora não têm entendido isso. Eu trouxe uma pesquisa de um americano, que ele faz muitas pesquisas em igrejas, e ele fez uma pergunta, né? Ele se chama Win Warne, e ele perguntou a várias igrejas norte-americanas, sul-americanas também, e ele fez a seguinte pergunta: por que você está na igreja? Por que você está na igreja? E a pesquisa dele, pasmem, com certeza ele não foi no Verbo da Vida Sul, mas o resultado saiu. 89% disseram: a igreja serve para cuidar de mim e da minha família. E somente 11% responderam: eu estou aqui para ganhar os perdidos. Somente 11% falaram isso. Semana passada eu dou graças a Deus pela igreja, pelo pastoreio que nós temos, pelo departamento de jovens. Eu vi como nós temos amor aqui por vidas, como nós somos ensinados. Semana passada nós tivemos em Valparaíso, os jovens tinham culto de jovens à noite, tinha consagração de louvor à tarde, e o Tulhão pegou a turma toda e foi com a gente lá comemorar o aniversário de um jovem que foi para o acampamento de manhã. E eu falei: poxa, nossa igreja ama vidas, graças a Deus. Nossa igreja se importa com vidas. Nossa igreja talvez estaria estou aqui para ganhar os perdidos. Amém? Porque o nosso sim, ele pode abençoar pessoas. E graças a Deus por isso. Só que esse sim, ele precisa sempre estar debaixo de um fundamento. Filipenses capítulo 1. Vamos lá comigo? Filipenses capítulo 1, na versão King James. Deixa eu te ajudar, tá? A resposta correta seria: estou aqui para ganhar os perdidos. Amém? Porque, às vezes, quando você está abrindo, eu vou falando aqui.
Às vezes a gente tem feito muitas orações. Quem pode me abençoar? Quem é que vai chegar e me libertar do cativeiro de Israel e casar comigo? Quem vai essa semana me abençoar e abrir uma porta de emprego? E a gente precisa começar a aprender a oração correta, que é acordar de manhã e falar: Pai, quem que eu posso abençoar hoje? Pai, me ajuda, Senhor, eu estou passando mal aqui, porque esse ano eu não estou conseguindo achar ninguém para patrocinar no Rema. Eu estou sentindo falta de ar, me ajuda, pelo amor de Deus. Pai, me ajuda, por favor. Leva alguém doente hoje no trabalho para eu orar hoje, por favor. Por favor, Pai, me ajuda a encontrar essa pessoa. Eu preciso encontrar um perdido. Faz eu esbarrar com ela. Eu tenho vergonha, o Senhor sabe disso, então me ajuda. Faz ela começar a perguntar sobre Jesus, para me impulsionar. Essa tem que começar a ser a nossa oração, amém? Eu creio que muitos de nós já temos orado dessa forma. E é o primeiro fundamento que eu queria falar sobre esse sim, que eu vejo que nós já temos dado. Ele fala lá o que o apóstolo Paulo entendeu, inclusive a carta de Filipenses, ela foi escrita numa prisão. O apóstolo Paulo entendeu, ele diz lá, Filipenses 1, 21 ao 24, porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Gente, ele não estava querendo se matar não, tá? Só para entender aqui. Continuando. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir. Eu estou constrangido, eu quero estar no resort celestial, irmão. Lá é ruas de ouro, lá não vai ser fome, tristeza. Às vezes a gente está olhando aqui como algo, um passeio na Disney, algo muito legal. Você conhecer as praias de Cancún, não existe algo comparável. E Paulo estava expressando esse sentimento. Eu quero mesmo estar com Cristo, eu quero mesmo estar na glória. Mas continue. Ora, de um lado ou de outro estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. Paulo ele estava dizendo ali qual é o propósito e qual é o fundamento desse sim. São vidas, são pessoas. Amém? A Bíblia fala que a vontade de Deus é que todo homem se salve. E eu te pergunto, por que quando alguém aceita Jesus e vai para o batismo, por que não morre já de uma vez? Se a vontade de Deus é que todo homem se salve. Porque se o propósito é esse, e muito provavelmente ninguém vai conseguir de repente chegar a 100% da estatura de Cristo. Imagina só o batismo assim, todo mundo estava chorando, né? Por quê? Porque vai morrer. Não, vai morrer espiritualmente, fisicamente também, porque o propósito é ir para o céu. Um monte de gente chorando no batismo lá, porque batizou, morreu, batizou, morreu, batizou, morreu. Por que não é assim? Porque temos um propósito nessa terra aqui. E não é o carro zero. Não é a casa nova. Desculpa eu te informar isso. E nem é casar. Eu sei que você vai ficar chateada comigo agora. Eu sei que você vai agora, Senhor, eu falei para o Senhor trazer um profeta, um ministro aí ungido. Por que o Senhor trouxe ele? Eu queria que o Senhor falasse comigo diferente. Eis que te digo, você vai casar essa semana. Mas esse não é o propósito. O propósito são vidas. Tudo isso que está ao nosso redor, igreja, cadeira, se eu tenho carro, é para salvar vidas. Se eu tenho uma boa casa, se eu quero prosperar, se eu quero avançar, é para salvar vidas. Nós precisamos entender isso como fundamento. Nós precisamos prestar atenção até nas nossas declarações de fé, porque ela precisa ter o entendimento correto. A palavra de Deus fala lá, por exemplo, em 1 Pedro 2,9, né? Diz lá que nós somos sacerdote santo, povo de propriedade exclusiva de Deus. E a igreja diz, amém, eu sou mesmo. Mas vamos ver esse versículo completamente, o que ele diz? Porque quando a gente fala que nós somos sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva, a gente fala ele por parte, pela metade dele. Você sabia disso? Abra comigo lá em 1 Pedro, capítulo 2.
E eu não estou falando que é errado você falar parte dele. Eu estou só dizendo que você precisa ter o entendimento do que você está falando. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Como é bom ler Bíblia, amém? Culto de ensino, né? Leia comigo, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Diz lá, vós, porém, sois raça eleita, aí a gente levanta, sacerdócio real, pronto, estou lá no alto. Nação santa, ih, meu irmão, não tem depressão que pare na minha frente. Povo de propriedade exclusiva de Deus. E a gente para às vezes, mas tem continuação o versículo. Olha o que ele diz. Afim, esse afim tem o sentido de finalidade, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Você pode glorificar, amém, em nome de Jesus? É para isso que nós somos uma bênção. É para isso que nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém? Porque não é um problema, como eu disse, de citar a parte dele, mas é com o entendimento correto. Eu vim do mundo, eu vim de uma vida desgraçada lá. Desgraçada é sem graça, tá? Porque às vezes desgraçada, que palavra? Desgraçada é sem graça. Prefixo des e graça, tá? Uma vida desgraçada. E aí eu venho e me levanto. A palavra da fé me levanta. Para quê? Para me viver bem. Para mim, para casa, viver bem. Voltar para a igreja, para o trabalho, viver bem. Não estar com mais depressão, não dá mais tristeza, viver bem. Ir para a minha escola, voltar, ir para casa. E aí eu vivo no que se chama roda dos ratos. O mundo empresarial fala sobre isso, a roda dos ratos. O que é a roda dos ratos? É um rato correndo atrás do seu rabo, sem propósito. Por quê? Ele trabalha para comer. Para que você vai comer? Para comer para trabalhar. E para que você vai trabalhar? Para poder ter dinheiro para comer no outro dia. E aí depois, para que você está comendo, está ficando forte? Para trabalhar de novo. Aí você fica correndo atrás do rato, do rabo, sem propósito. Sem propósito. Mas nós não, nós somos daqueles que temos um propósito. Nós somos daqueles que entendemos porque temos a palavra da fé, porque somos cheios do Espírito Santo, porque ficamos aqui ouvindo a palavra, porque viemos aqui quinta-feira, domingo, porque nós fazemos 2 anos de rema, 1 ano de escola de ministros. Amém? É para alcançar vidas, é para amar pessoas, é para amar gente, é para cheirar gente, é para gostar de gente. Amém? 1 de João 4,20 diz lá, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus que não vê, é uma condição. Não, é o meu jeito, você tem que respeitar. Eu tenho o meu jeito, eu não gosto de gente. Eu gosto de entrar, sentar, ouvir a minha palavrinha, graças a Deus, e ir para a minha casa. E me deixa no meu canto, que eu não gosto de falar com ninguém. Provérbios 18:1 diz, aquele que se separa insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Deus só está falando de uma forma mais educada, que não está sendo inteligente isso. Não, é porque eu sozinho é melhor. É melhor eu sozinho do que mal acompanhado. Tem um artigo da Cleveland Clínica, que é um centro de pesquisa também, uma psicóloga chamada Susan Albers. Ela diz o seguinte, ela fez uma pesquisa e atestou fisicamente, quando ajudamos outra pessoa, nosso cérebro produz serotonina, que é responsável de regular o humor. Nosso cérebro produz dopamina, proporciona o senso de prazer. A ciência só prova que a palavra já falava, amém? A palavra já dizia isso tudo, com outras palavras. Mas já dizia, o cérebro produz oxitocina, cria um senso de ligação a outros. Doar a outras pessoas pode reduzir a pressão arterial. Olha aí, tá tomando remédio toda hora para pressão, começa a doar para um monte de gente aí, gente. Tem remédio melhor? Está abençoando gente, está cheio de coisa lá. Doa.
Olha aí, um remédio bom para a pressão arterial. Indivíduos que servem outros tendem a ter uma vida mais longa. Olha, está fazendo aquela cirurgia que está de moda hoje, facial? É mais fácil, mais barato, abençoar outras pessoas. Como é que é? Sei que é facial, né? Harmonização, olha a melhor harmonização aí, abençoa as pessoas. Pergunta se alguém quer uma carona, seja intencional. Ah, mas ela vai para o outro lado, mas não tem problema não. Jesus deu a vida, você pode dar um pouquinho do seu tempo para você levá-la lá. Amém? Você pode chegar perto dela, por que eu posso te ajudar hoje, posso te abençoar? Amém? Eu quero te dar uma palavra de fé ou um remédio bacana. Oferecer presentes ou ser voluntário pode reduzir os níveis de cortisol, que é o hormônio de estresse. Olha só, olha que receita bacana. Eu escrevi aqui, muitas vezes, parte da resolução do nosso problema é ajudar os outros a resolver os seus. Você sabia disso? A Bíblia fala sobre isso em vários momentos. Aonde Jesus ele diz que eu não vim para ser servido, mas para servir a outros. Eu lembro de um dia que eu vou compartilhar algumas experiências também, mas irmãos, mas é para a glória de Deus, tá bom? A gente vê aqui nos livros de evangelismo, é uma mensagem evangelística, você vai ver os evangelistas sempre escrevendo com testemunhos. Essa semana mesmo eu vi o pastor Davi Feijó, em Números, lá na sede em Campina Grande, você vê ele ministrando, metade de testemunho. Então, a mensagem evangelística tem um pouco essa característica, tá bom? Então, não é para glória pessoal, não. Espero que os irmãos me amem aí. Então, eu me lembro de um dia que eu estava muito triste, muito abatido. E tem um cultozinho no meu trabalho, isso lá no Rio de Janeiro, e eu fui sentar lá, eu sabia que os irmãos gostavam de dar uma oportunidade, mas eu orei a Deus, Senhor, por favor, hoje está muito difícil hoje para mim, eu vim aqui ouvir uma palavra, porque eu sei que a palavra de Deus é espírito e vida, então deixa eu sentar aqui quietinho no meu canto. De verdade, eu desejei muito no coração isso aquele dia, e eu sentei. E aí os irmãos querem receber bem, vamos dar a oportunidade ao irmão Tiago aí. Ai, Senhor, obrigado. E aí eu lembro daquele negócio, né, de militar, você não pode dizer não. Não diga, que nem o pastor João Roberto falou, né, da experiência dele, não diga não, pode ser uma missão que Deus está te dando. Então eu fui lá, chateado, triste, querendo dizer não, mas sim, claro, vamos, glória a Deus, está vendo como Deus é bom? Olha, eu estou aqui muito... E aí eu cheguei, eu tenho o hábito de meditar de manhã cedo, em algum texto, em algum versículo, eu tinha lido um salmo naquele dia. Eu falei, eu vou falar o que eu meditei hoje. Eu li um salmo, não lembro até hoje qual o salmo que eu li. Eu brinco assim e falo, né? Foi a mensagem mais água de salsicha que eu acho que eu já ministrei na minha vida. Foi uma coisa tacada assim, ó. Toma aí, gente. Salmo de não sei o quê, problema de todo mundo, hein? Tchau, tchau, vai embora para casa. E aí, acabava o culto, todo mundo ia para casa. Para casa não, para voltar para suas sessões para trabalhar. Era rapidinho, 30 minutos na hora do almoço. E aí, naquele dia, eu não sei porquê, quando eu acabei de falar a mensagem, as pessoas começaram a levantar a mão. Aí o irmão levantou a mão e falou assim, eu queria falar que essa mensagem me consolou, porque ontem minha mãe morreu. E Deus me consolou hoje de uma forma tremenda que você não imagina. E aí veio outro, eu queria falar que essa palavra agora tocou meu coração, porque eu estava passando isso, isso e isso. Eu queria falar que a palavra... Sabe, irmãos, muitas vezes a solução dos nossos problemas está em ajudar outros a resolver os seus problemas. É justamente aqui, é justamente servindo, abençoando. Não, mas hoje é o que eu estou mal, eu sei. A Bíblia fala que às vezes chega o dia mal. Às vezes chega o dia mal, mas a gente não precisa estar mal. É justamente ali que eu preciso me envolver. É agora que me ajuda. Hoje eu estou sem vontade de ir para a igreja. Por favor, dá uma paulada na minha nuca, me bota na mala do carro e me larga lá dentro. Eu vou ouvir a palavra de alguma forma. Eu preciso estar lá. É justamente hoje que eu preciso estar lá. É justamente hoje que eu preciso abençoar pessoas.
É justamente hoje que a minha alma está meio assim, que eu preciso. Porque na hora que eu falo com alguém, os meus ouvidos estão mais próximos da minha boca e eu vou ouvir aquilo que está saindo do meu espírito. Quantas vezes já aconteceu isso? De eu estar assim, ir para o evangelismo lá, domingo de manhã, acordar, e aí chega uma pessoa, então, estava pensando, e aí você começa a pregar a palavra, poxa, muito obrigado, Deus é bom, eu falar, glória a Deus, obrigado, Pai, porque eu sei o meu valor diante do Senhor. Eu sei que o Senhor podia enviar anjos, mas o Senhor deu o privilégio a nós de falar da sua palavra, de amar vidas. Amém? E a ferramenta, uma ferramenta que nós temos é o evangelismo. E evangelismo é isso, é salvar gente, é amar pessoas, é entender que a nossa vida não tem mais lucro para nós e tudo tem um propósito agora. Tem gente que está inteligente investindo em CDI, CDB, debêntures, ações. Eu sou inteligente, porque daqui a 50 anos meu dinheiro vai render lá no Tesouro Direto, na aplicação tal. Ei, esse é o melhor investimento. É no reino de Deus. É onde você vai sacar na eternidade. Rendimentos a 30, a 60 e a 100 por um. Amém? Esse é um rendimento eterno. Sabe, ano passado, há 2 anos atrás, hoje eu posso, acho que mais à vontade de falar, numa administração, nós não somos daqueles que falam de falta, mas eu quero citar só como um exemplo. Teve uma reunião há 2 anos atrás que eu senti tanto no meu coração, porque a gente ia fazer uma reunião de evangelismo com a irmã Alexandra, e não teve a reunião por falta de quórum, e veio no meu coração assim, claro, que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará, e o evangelismo está em vento e popa, graças a Deus. Mas eu falei assim no meu coração, sabe, nada vai nos faltar. Mas se tiver que faltar, desculpa, falta lá para me ajudar em Valparaíso lá. Falta no louvor, falta na comunicação, o Tony vai me bater no final do culto. Mas não falta no evangelismo não, gente. No evangelismo não pode faltar. E evangelismo não é especialidade de evangelista. Apesar da palavra é parecida, mas não é coisa de evangelista. Evangelismo é coisa de filho de Deus. Aonde está escrito, irmão, essa heresia? 2 Coríntios, capítulo 5. Segunda Coríntios, capítulo 5. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Vamos ler o versículo anterior, porque nós lemos o contexto e entendemos o que o contexto está falando. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que fizeram novas. Glória a Deus. Versículo 18. Vamos continuar. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Amém? Tem gente procurando, eu estou inquieto, porque eu preciso saber meu chamado. Eu preciso ter o meu ministério. Está aqui seu chamado, Deus falou com você aqui nessa noite. O ministério da reconciliação. Sabe, irmão, todos nós temos, cada um na sua desenvoltura, cada um na sua unção, ninguém precisa comparar um com o outro, como faz, como não faz, mas nós temos o ministério da reconciliação. Você vê que o texto, sempre no seu contexto, fala sobre o quê? Reconciliação. Mais um texto falando, a continuação dele, reconciliação. E ele está falando de quê? De novos convertidos. Você não precisa ter 10 anos, você não precisa ser especialista, você não precisa ser o curso, você não precisa ser evangelista, basta que você seja nova criatura e entenda que Ele te amou, Ele se colocou no seu lugar. Aquele que não tinha pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos salvos, para que nele fôssemos justiça de Deus. Simplesmente você entenda que você precisa responder esse amor de Deus. É só isso que você precisa, é do seu jeito. Amém?
1 Coríntios, você não precisa abrir, 1 Coríntios capítulo 12, ele fala sobre o ministério do evangelista. O evangelista, ele se destaca em dons de curar. Você vê no texto falando sobre isso. Dons, ele fala sobre dons, sobre operação de milagres. Ele não fala sobre evangelismo. Não, é porque, sabe, né? Cada um na sua. Né? Estamos um time. Eu oro e você evangeliza. Eu oro, você evangeliza e cada um na sua. Você não vem lá e eu venho cá. A Bíblia não fala isso. Amém? A gente está aqui numa grande mudança. Sabe o que é mudança? Mudança tá um monte de coisa lá, cada um pega o primeiro que tiver na frente e sai levando. Um vai pesado, o outro eu não sei, quem me ajuda aqui, eu não queria carregar isso não, mas já que está, vamos embora. É que nem o apóstolo Paulo, eu queria estar com o Senhor, mas fazer o quê? Eu amo vidas, eu entendi o propósito de Deus, eu quero estar aqui com gente legal, com gente que não é legal, com gente que é chata, gente que não é chata, com carioca, fazer o quê? Deus manda carioca também, né, Beto? Para cá, fazer o quê, né? E é desse jeito, sabe? Eu conversei com o doutor essa semana nessa mensagem. O especialista médico não significa que ele não vai atender na clínica geral. O clínico geral, o especialista, o pediatra, o ginecologista, o psicólogo, ele primeiro faz a clínica geral e depois ele se torna especialista. E ele pode atender na clínica geral. Se ele não atender, não é só uma questão de opção, é uma obrigação, porque senão ele é acusado de omissão de socorro, porque ele tinha o conhecimento e ele não aplicou o conhecimento dele. Vidas podem estar morrendo, porque às vezes a gente pode estar omitindo o nosso conhecimento, aquilo que nós temos dentro de nós, porque às vezes estamos, em vez de escolher o sim, a minha vergonha, o meu jeito, o meu perfil, o meu jeito. Senhor, o Senhor tem que me entender. Mas Deus já te deu o ministério da reconciliação. Se você fala baixinho, quietinho, Deus quer ganhar pessoas que eu não vou ganhar com certeza, porque eu falo alto para a beça. Deus quer usar você, eu não vou conseguir ganhar essas pessoas, é do seu jeitinho mesmo, falando miadinho. Ou outro lá, mais complexo do alemão lá, que fala alto, que vai chegar e vai ganhar outros que falam mais do complexo do alemão lá, da favela do Rio mesmo. Deus é assim, é multiforme, graça de Deus. Mas o que a gente precisa ter é intencionalidade. O que é intencionalidade? Tem até um livro ali do apóstolo Marcelo Carvalho, que é lá de Minas Gerais. É eu querer fazer algo, é eu me disponibilizar, é não esperar uma levitação, o Espírito Santo. Quando falar comigo, eu vou levitar aqui, e a minha boca vai, e eu vou começar a falar. Eu quero falar, eu quero aprender. Eu lembro que a primeira vez que eu fui evangelizar, eu só entendia isso, que eu precisava falar do amor de Deus. E aí foi aquela mensagem poderosa, né, que tira a gente do comodismo. Um dia alguém pregou lá, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. E aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei diante do Pai. Sabe aquela palavra poderosa assim? Que ou você fica condenado de vez, ou você toma uma atitude. E aí eu parti para cima, eu falei, eu tenho que aprender esse negócio. No meu trabalho eu não começo a aprender? No meu trabalho eu não falo, arregaça a manga, vamos embora, esse negócio aí, tem uma vaga? Vamos partir para dentro. Eu faço concurso público, eu faço ensino superior e médio, eu não sei nem o que eu vou trabalhar, eu estou aí. Agora para Jesus você tem que saber o meu perfil, porque eu não me encaixo nesse perfil de falar com as pessoas. Eu sou um profeta das nações. Eu sou um apóstolo, eu sou um semideus. Não. Intencionalidade. Eu lembro que eu comecei lá, aí eu falei, eu preciso falar da palavra. Aí vamos procurar lá um versículozinho aqui para a gente começar de algum lugar, de algum ponto. Hoje eu entendo que nós somos guiados pelo Espírito. Esse é o melhor evangelismo que precisa. Mas eu peguei um texto lá para me ajudar. E eu li lá, João 14, 7, que fala lá que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu falei, acho que esse aí é bom. Esse aí acho que resume muita coisa que eu falo bem curtinho, saio correndo cheio de vergonha. Então me ajudou muito isso. Graças a Deus por esse versículo bem curto. E aí, a primeira vez eu lembro que eu ia falar com a pessoa, com alguém, e eu só queria olhar a pessoa, como acontece lá no evangelismo.
Ninguém chega lá já evangelizando se não quiser. Fica observando as pessoas. Na terceira vez, eu fui lá. Não, é o caminho, a verdade e a vida. O que foi? Não, estava espirrando aqui. E aí eu fui na segunda. Deixa comigo. Então, Jesus é o... O que foi, ô, rapaz? Não, desculpa, moça. Eu estava aqui, McDonald's, que eu vou no McDonald's ali. E na 15ª eu consegui falar Jesus é o caminho. E na 28ª eu falei Jesus é o caminho e a verdade. E na 48ª eu consegui chegar até a vida, graças a Deus. Mas é intencionalidade. Igualzinho que eu vou no meu trabalho, eu vou até onde ele... Meu irmão, essa vaga é minha. Eu vou aprender esse negócio aí. O quê? Para receber as pessoas na frente do meu trabalho? Sou eu mesmo. Está comigo, pode deixar. No meu negócio, seja bem-vindo. Ó, isso aqui é o melhor negócio do planeta Terra. Na igreja, é assim também. É nossa igreja. Amém? Não fazendo motim, pastor, por favor. Mas o senhor está entendendo o que eu quero dizer? A casa é nossa. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Igualzinho eu faço na minha empresa. Com interesse legal, bacana, prosperidade, avançar. Mas eu preciso entender o que é intencionalidade. Não é o Espírito Santo que vai pegar na minha boca, sou eu que quero falar. Sou eu que quero estar domingo, dia 30, lá com a irmã Alexandra, 9h da manhã. Sou eu que vou. Amém? Não tem nenhum especialista, não. É todo mundo filho de Deus e amador lá. Amador de vidas, amador de Jesus. Tem um que fala, tem um que fica sentado. Outro dia fui eu e o Nicolas, passamos todo o evangelismo brincando, sem falar com ninguém. Tomando conta do Nicolas. Porque também eu quero criar lá já uma célula terrorista de Jesus. Já lançar já, ó, o panfleto, sai correndo, vai estourar a bomba do amor lá, vamos embora, sai correndo, filho. Já desde pequeno já amando aquilo ali, ó, vamos embora, tá no meio da turma aí, ih, caiu, levanta, ó, fala aí, Jesus te ama, ama, mama, é isso aí. Desde pequeno, cada um do seu jeito. Teve uma vez lá que eu fui evangelizar, que eu lembro que chegou uma pessoa para cuidar do Nicolas, ela não abordou uma pessoa, mas foi o dia até que o pastor contou, que estava ali de uma maneira que a gente não tem o hábito de mulher evangelizar o homem, mas não tinha tanta gente que nesse dia a gente precisou mesclar. E aí a gente estava evangelizando tanta gente, no final agradecer a irmã, abordei tantas pessoas, e eu tenho certeza que a gente repartiu esse galardão de hoje aí. Você abordou todas as pessoas que eu abordei cuidando do Nicolas, só pelo fato de você estar aqui. Só o fato de você estar junto. Porque até o fato de a gente estar lá atrai pessoas. Eu brinco lá, né? Eu falo o seguinte, brincadeira, tá? O povo é fofoqueiro, o povo não sabe nem o que é, vê um tumulto que estar dentro. Ó, pá passando no chão assim, ó. O que é isso aí? Isso aqui é um bolinho, aí chega o Betão lá, um bolinho. Felizmente estou triste aqui pelo Vasco da Gama, mas a gente vai se alegrando no Senhor. E aí começa lá, Araujão começa a bater o papo, e aí chega alguém para falar de Jesus. É uma mudança, estou contribuindo com o reino, eu não sei se é sofá, eu não sei se é mesa, eu quero é pegar esse negócio, acabar logo esse negócio, Jesus voltar e casar. Amém, gente? E isso depende de mim e de você. Jesus deu a sua própria vida por nós. Amém? Não tem algo na nossa vida que a gente não pode falar, isso não dá para mim, isso eu não posso deixar de dar, eu não posso abrir mão da minha timidez. Amém? Ele nos deu o exemplo. Mateus capítulo 5. Quando você está abrindo aí, eu não tinha intenção nenhuma de falar alguma coisa de forma intencional, mas depois, sempre meditando na mensagem assim, eu fico preocupado, sabe? Porque a gente não quer trazer uma mensagem nunca de condenação. De verdade, de muito coração eu quero explicar a você. Se por acaso algo te impelir, é algo que, como o pastor falou, né? A palavra muitas vezes ela vai te empurrar, a outra vai trazer para perto. E é o estilo da palavra mesmo. Mas se trouxer uma tristeza,
Essa tristeza a Bíblia fala que não é para abater, é para arrependimento e eu continuar. Amém? Não é o que você fez até hoje, não. Tá vendo? Eu sou isso mesmo, porque tá vendo? Ninguém não presta, não. Daqui para frente, de quinta-feira agora para frente, como vai ser sua vida? Sua vida vai ser passiva ou vai ser uma vida intencional? É isso que você tem que sair com o coração da mensagem, amém? Esse é o propósito da mensagem. Mateus 5, versículo 14, diz lá: Vós sois a luz do mundo, não se pode, gente, tem que ser impossível esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Você é essa candeia na sua casa, amém? Você é essa candeia no seu trabalho. Às vezes as pessoas reclamam assim, poxa, eu queria, meu trabalho é uma bênção, né? Às vezes eu não entendo. Tem um monte de crente, graças a Deus. Eu não quero um monte de crente no meu trabalho não, gente. Já tem um monte de crente na igreja. Para falar, eu quero lá mesmo o feiticeiro, eu quero o cara que bota a cabeça de boi zebu lá dentro na mesa, eu quero ser essas pessoas mesmo. Sabe por quê? Sal para sagar, já tem muito sal. Ah, eu vou dar uma regada nessa água aqui, que essa água está muito molhada. Eu não quero molhar a água não, eu quero molhar onde está seco mesmo. Senhor, eis-me aqui, não envia ele não, envia a mim mesmo. Sou eu que tenho que estar lá. Sou eu que tenho que aprender a falar com essas pessoas e amá-la e pedir ao Espírito Santo sabedoria. Eu que tenho que chegar e ter uma palavra de vida e uma oração. Não é não, deixa eu te dar uma receita aqui, tem um Dorflex bacana. Eu me lembro uma vez que quando eu cheguei no quartel, eu me formei sargento com 19 anos, né? E eu era crente muito jovem, assim, e no meio de homens, né? Os militares sabem que existe uma brincadeira ali dos homens, por ser cristão, por esperar o momento certo para casar, enfim. Era muito difícil para mim. Eu não podia ir no alojamento, porque no alojamento eles botavam um filme pornográfico. Então eu ficava que nem um Buda lá andando no meio do pátio lá, meio-dia até 1 hora. Eu vou andar no meio do pátio, não vou entrar naquele negócio lá. O subcomandante do batalhão me chamou e falou, ele sabia que eu era o único crente ali. Ele me chamou e falou, ó, eu não confio em ninguém que não bebe não, e não fuma, hein? Acha disso. Eu falei, sim senhor, capitão. Aí de raiva, o que eu fiz no outro dia? Só de raiva. Comprei uma Bíblia, com licença, capitão, queria dar um presente para o senhor. Só de raiva. Toma uma Bíblia de presente. E aí a gente continuou, e aí chegou um capitão lá, Tiago, fala um palavrãozinho de vez em quando, só para os soldados te respeitarem melhor. Falei, capitão, vamos fazer o seguinte, quero combinar com o senhor é minha autoridade, eu tenho que ser subordinado. Mas se der errado o recrutamento aqui, o senhor, eu vou fazer como o senhor. Mas se der certo, deixa comigo. Eu sabia que ia dar certo, porque a bênção de Deus é que enriquece. Se eu honrar a Deus, Ele me honra. E eu sabia que ali era o melhor lugar do mundo para estar. Que gente, tudo quanto é tipo dentro do quartel. A Araújo sabe o que eu estou falando. E eu sei que a gente continuou naquele trabalho. E 3 anos depois, eu, por ser crente, sempre tinha esses problemas. E 3 anos depois, esse capitão que falou comigo, ele falou o seguinte, Tiago, você é uma surpresa grata. Eu falei, por que, capitão? Ele falou, porque chegou você e seu amigo. O seu amigo, ele gosta de ir para farra, ele é da gandaia, e você é quieto, você não fala um palavrãozinho. Mas eu não posso ir para um churrasco que todos os oficiais do batalhão querem trabalhar com você. Todo mundo quer tirar de você. E 3 anos atrás, quando você chegou, ninguém queria trabalhar com você, porque você achava que você era um pamonha, porque você não xingava, você não saía para beber, você não fazia nada disso. Aí eu falei, capitão, a Bíblia fala que Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Nós somos chamados para ser luz naquele lugar. E aí, para terminar a experiência do meu trabalho, sabe, Deus vai usar às vezes a gente mais no trabalho do que na igreja, sabia disso? Aqui às vezes é a nossa base, mas vai usar muito mais no trabalho do que na igreja. E aí eu lembro de um dia que eu saí revoltado com aquele negócio de bullying, e aí eu meditei de manhã vindo do ônibus, e eu meditei no texto que, 2 Coríntios, que fala que a minha palavra
não consiste em palavras sabedorias, em palavras persuasivas de sabedoria humana. E eu fico com aquele texto no coração. E eu falei, é hoje. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra diz que o homem natural, ele discerne as coisas naturalmente. Então, Pai, faz alguma coisa, uma cura, um milagre. Manifesta lá um capeta, lá, alguma coisa. Eu fui nesse dia com esse ímpeto aí, viu, irmão? Me respeita nesse dia aí. E aí eu entrei. Nesse dia, veio um soldado falar que está com problema. Ele tinha ataque epilético. E ele sofria bullying dos outros soldados. Porque ele ficava fora da escala de serviço, ele não podia ficar armado. E ele sofria vários bullying. E aí ele veio falar comigo que ele precisava mais de uma consulta. Eu falei, eu vou te dar essa consulta para você, vou te dar essa dispensa para você ir na consulta. Mas eu posso te apresentar outro médico? Eu levei ele para um canto e apresentei Jesus para ele. Na hora manifestou um espírito no meio do meu trabalho. Eu sei que uns gritaram para o lado, xingando, o outro saíram correndo com medo, e a gente expulsou aquele demônio ali. O soldado Saraiva nunca mais teve um ataque epilético naquele quartel. Desde aquele dia começou a vir um monte de soldados. Sargento, você é meio bate-mal, você é meio duro, mas eu falei que ele estava com problema, tem como ele conversar com o senhor? E começou um monte de conversa, A gente começou a fazer um culto de jovens lá. Dava 50, porque era o soldado, né, 100 soldados, então a gente começou a fazer um culto de jovens lá, começou a botar uma bateria. Eu sei que até hoje em Brasília, eu estou em Brasília, eu recebo um sargento amigo meu, Tiago, eu queria mandar uma foto do meu batismo, mas foi lá no quartel que eu comecei a falar, que eu ouvi de Jesus. O outro manda para mim, sargento Tiago, lembra aquela época? Agora eu estou trabalhando com viciados, drogados, hoje eu estou trabalhando no Ministério Pastoral. O outro vem me mostrar uma foto, sargento Tiago, hoje eu estou sendo consagrado pastor, e a palavra de Deus mudou minha vida, que eu sou o funcionário padrão da minha casa. Tudo fruto de um dia de uma intencionalidade. Deus deseja nos usar, Deus quer nos usar. Certo dia uma irmã perguntou ao apóstolo Bud, será que eu tenho chamado para curar pessoas? O apóstolo Bud, com o amor assim, de beleza dele, ele falou, irmã, já orou para alguém ser curado? Ela falou, não, nunca orei, então você nunca vai saber. Você nunca irá saber. Nossa responsabilidade é orar. Nossa responsabilidade é pregar. Amém? E o restante é com Deus. Nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos crer que Jesus está voltando como se fosse hoje. A irmã Ariadna, que o pastor mandou lá um zap lá, a irmã Jussane citou, é uma irmã que ela vai na igreja perseguida, ela vai na Albânia, e ela citou uma mulher da Albânia que veio aqui, e ela ficou assustada, e ela falou, né, a irmã Ariadna, ela queria abordar todo mundo, porque lá eles não têm liberdade, eles vão para o subsolo, falar de Jesus, orar, e ela viu a liberdade, ela começou até a ser inconveniente, porque ela queria abordar todo mundo falando de Jesus. Por quê? E no final ela falou, não, quero voltar para a Albânia. Por quê? Porque vocês negligenciam a liberdade de vocês. Eu não tenho essa liberdade lá, como eu queria falar de Jesus assim. A Bíblia fala que quando Jesus foi curar a mulher do fluxo de sangue, você pode ler no texto lá, não vou citar, o tempo já está se findando, mas você pode procurar lá. O texto não começa Jesus indo na mulher do fluxo de sangue. Mostra Jesus indo na filha de Jairo. Jesus indo na trilha para curar a filha de Jairo. E do nada, puf, aconteceu. O quê? Alguém tocou em mim. Porque como é que o senhor sabe disso? Porque de mim flui o poder. E a mulher foi curada. Sabe? Tem que ser normal sair a bênção de Deus na nossa vida. Tem que ser normal a gente estar orando por pessoas. Amém? Tem que ser normal acontecer o caso de alguém estar falando de um problema e você ter uma palavra lá. Mas é melhor agradar a Deus do que aos homens. Tem que ser algo, eu tenho que desejar isso no meu coração, eu tenho que ser intencional. Intencional, eu quero, eu desejo, eu vou para o trabalho incomodado, é hoje que eu quero
Sabe? É hoje, é no dia de hoje, sexta-feira, é sábado, é semana que vem, é segunda, é terça. E alguém já disse, né? Um missionário disse, a saída de um crente precisa ser uma viagem missionária. Isso tem que ser normal. E do seu jeitinho. Sabe? Eu gosto de, às vezes, falar para a pessoa, e eu vejo que às vezes causa impacto. Coisas simples, coisas simples. Semana abençoada. Eu vejo que tem pessoas que estão no caixa mexendo assim, semana abençoada? Ah, para você também. Coisas simples. Sabe? Às vezes uma brincadeira. Essa semana eu estava aqui no Vitamina, aqui, central aqui. E aí o celularzinho, a mulher deixou o celular e eu falei, ó, tá vendo? Aceitei Jesus. Sou carioca, mas aceitei Jesus. Você tá vendo? Aí o casal que estava do meu lado, viu o que ele falou? Ele é carioca, mas aceitou Jesus. Já abri aquele coração. Já comecei. Porque às vezes a gente acha também que tem que chegar, eis que te digo, eu vim te evangelizar. Você vai para o inferno se você não aceitar Jesus. Evangelismo é relacionamento. Evangelismo é amar a gente. É muito bom e eu quero sempre honrar o pastor Wellington e a irmã Jussane. Mas priorize cumprimentar uma pessoa que não vê a primeira vez na igreja. O pastor Wellington e a irmã Jussane vão estar toda semana aqui. Vá lá, obrigado. Ó, simples, grava frases. Depois o Espírito Santo pega com você. Boa noite, seja bem-vindo. Meu nome é Tiago. O que você precisar aqui na igreja, pode contar comigo. Pronto, vai embora, acabou. Vai querendo se jogar num buraco, cheio de vergonha, mas venceu. Todo mundo sente vergonha, todo mundo. Eu estou aqui tremendo, segurando um copo de água. É que eu não deixo você ver. Hoje, Dominique vai ter dor de cabeça, que eu vou só dormir 4 horas da manhã. Que eu chego em casa pilhado depois da mensagem. Toda a mensagem aqui. E antes eu fico ali tenso. Mas eu tenho um propósito. Se ele me escolheu fazer o quê? É do meu jeito mesmo, sem cabelo aqui, feio, desse jeito que eu sou. Deus vai me amar e amar outras pessoas através de mim. Amém? É desse jeito. Essas pessoas estão do seu lado. Deus colocou com um propósito. Eu estava falando sobre isso. Dentro da igreja é o lugar mais fácil de nós evangelizarmos. As pessoas estão propícias a isso. As pessoas vieram para ouvir. Eu lembro de um dia que tinha um jovem, ele me permitiu falar, inclusive ele falou, fale mesmo, porque isso ajuda a firmar, ou seja, ajudou ele a se firmar. E ele estava há um ano, eu me lembro que ele estava há um ano aqui na igreja, e aí eu descobri o time de futebol dele, aquela coisa que eu não gosto de futebol, sabe como é que é a gente espiritual. Mas nesse dia, eu descobri o time de futebol dele. Eu não sabia o nome dele, eu não sou bom também em gravar em nome, mas quando a gente é intencional, a gente grava, porque se for o único médico que atendeu bem meu filho, eu vou gravar o nome do médico. E aí eu gravei o time de futebol, e eu falava, e aí? Vou falar e aí, tricolor? Não é tricolor, mas vou falar, e aí, tricolor? E aí, tricolor? Aí na segunda vez que ele veio, olhou para trás, falou com a pessoa que estava vindo com ele. Caramba, ele lembra de mim, ele lembra de mim. E aí ele entrou e sentou. Falei, tá tudo certo, a glória de Deus. Depois eu chamo ele para comer um pastel, ele paga o pastel para mim. E aí, passou um tempo, e eu via que ele não se envolvia. E estava na época do discipulado, e o pastor falou, Pitbull, solta aí, vai mordendo geral. Eu falei, soltou o Pitbull mordeu. E aí, eu fui conversar com as pessoas. E aí, eu voltei com esse jovem, ele já tinha um ano aqui. E aí, pela intimidade, pelas brincadeiras, por falar de futebol, por não falar de um versículo bíblico com ele, mas criar um relacionamento, criar uma proximidade, criar uma intimidade, desarmar ele primeiro. Aí eu trouxe ele e falei, vem cá, qual a ideia? Vai ficar aí? Me ajuda aí, né? Que você... Cadeira já está a marca aí das nádegas. Vai levantar desse negócio aí? Está um ano aí já. Falei quase assim mesmo que eu estou falando. Estou brincando, mas eu falei. Porque eu já tinha criado intimidade com ele. Às vezes a gente fica com o pé atrás, porque a primeira coisa que a gente quer falar é, e aí, por que não veio no culto ontem? Meu Deus, não me deu nem boa noite. Isso já aconteceu comigo. Eu me lembro que
Estava na escola de sargento, tinha um cara que dormia em cima de mim, e eu, desde que eu me converti, eu queria falar de Jesus para as pessoas. E aí uma vez ele falou, pô, o Thiago não me dá uma boa noite, mas ele me convida para ir para a igreja. Nunca mais eu esqueci esse tapa na cara, na minha cara. E aí, voltando para esse jovem, e aí, meu irmão, vamos que vamos, né? A onda vai levar. Água parada da dengue. E aí? Vamos se envolver nesse negócio aí. O pagode está rolando e vamos pegar um instrumento e tocar. O que você acha? Mas eu acho, porque a pessoa na igreja fala do livro que não sei o que. Eu falei, irmão, a palavra diz isso, a palavra diz aquilo. Eu estava autorizado pelo pastor, tinha um propósito no departamento, não estava aconselhando ninguém. Pastor que aconselha na igreja. Mas fluiu aquela conversa. Aí ele terminou a conversa e falou, pô, meu irmão, foi muito boa essa conversa. Gostei. Eu falei, eu também gostei. Não tinha nada para fazer mesmo, então tá tudo certo. E terminou essa conversa, eu sei que esse jovem estava 1 ano aqui, e era engraçado que eu falei para ele, eu tenho certeza, nesse momento que você fica com a sua cabeça fechada, e fica assim, ó, eu concordo, eu desconcordo. Não concordo com isso, não te concordo. A mensagem para na hora, a unção para na hora na sua vida. A palavra não entra mais nada. Você está aqui fazendo número. E você está 1 ano fazendo número. Então, está na hora de você deixar esse negócio aí da tua cabeça aí. Porque se o Espírito Santo te trouxe para aquela, ele não é doido. Ele quer que você abrace esse negócio aqui. Doido do jeito que é. A gente correndo para um lado, correndo para o outro. Depois você entende. Bota no bolso que você não entende e vai abrindo o seu coração. E aí eu lembro que passou semanas, esse jovem começou a se envolver. E aí esse jovem hoje está fazendo rema, esse jovem serve no departamento da igreja, e ele é assíduo, eu vejo esse jovem servindo no departamento da igreja assíduo. E hoje ele faz parte, e ele me falou no telefone, por favor, fale, porque isso pode ajudar alguém a se firmar. Uma simples atitude de bater um papo com alguém, e eu não cheguei para falar um versículo, e eis que te digo, eu só cheguei para falar, e aí, tricolor, desse jeito, meio, não. Que às vezes para alguns pode parecer estranho, que não é tão, né, da escola de etiqueta francesa. Deus também usa as pessoas da escola francesa de etiqueta, mas Deus quer usar a gente do jeito que a gente é. Amém? E é isso a mensagem que eu queria deixar. Deus quer usar você do seu jeito, seja intencional. Comece com um pouquinho, grave. Na apostila do Rema fala sobre a rua de Romanos. Pega lá a rua de Romanos, eu vou deixar você curioso para você buscar lá a apostila lá na rua de Romanos. É uma dica para você evangelizar fácil, para falar do amor de Deus. Porque senão nada disso faz diferença para a gente. Não adianta eu falar de prosperidade se a prosperidade não tem o propósito de ganhar vidas. Não adianta eu falar de cura se a cura não tem propósito de ganhar vidas. Não adianta eu correr se isso não vai me fazer crescer para ganhar vidas. A verdade é essa, é gente. É gente. É pessoas, é só isso, mais nada. Não tem mistério, é gente. Eu preciso gostar de gente. Como eu falei no começo, eu não fui treinado também, porque eu vejo pessoas falando, eu tenho vergonha, eu também não tenho jeito, eu também não fui criado com vó dentro de casa, mas eu sei quem me amou. E eu quero, do meu jeito, na unção que Deus derruba na nossa vida aí, abençoar vidas. Sabrina, para encerrar, você pode soltar esse videozinho? A Bíblia fala que nós somos loucos por amor de Cristo. Muitas pessoas cometem muitas loucuras por causa de muitas coisas. E às vezes não param na sua vergonha para as coisas naturais. E eu queria passar esse vídeo para te inspirar, como eu falei. É para te inspirar. Não é para te condenar. Existem pessoas que fazem loucuras por esporte. Existem pessoas que fazem loucuras por ídolos. Ladies and gentlemen, the Beatles!
Existem pessoas que fazem loucuras por ideologia. O cara tá oferecendo abraços grátis, só que ele tá fazendo isso num lugar onde é proibido. Olha o que vai rolar com ele. Foi preso. Estava fazendo isso na China. Olha esse louco aí, olha. Essa é uma das cenas mais famosas do mundo. A Revolução dos Estudantes na Praça da Paz Celestial em Pequim, em 1980. Olha onde é que o maluco vai parar, olha aí. Isso é louco. Um cara desse dá um bom líder de jovens, ó. Existem pessoas que fazem loucura, sabe por quê? Religião. O pessoal na Índia come a comida dos ratos junto com os ratos e bebe a bebida dos ratos junto com os ratos, porque eles acreditam que vão ser abençoados. O pessoal adora a vaca. Olha o pessoal se ajoelhando diante da vaca, olha ali. Depois eu que sou louco, olha. Even in the 21st century. Ah, esse aí não é louco não, eu que sou. Se esse cara fosse diácono em qualquer igreja, nenhuma criança corria na hora do culto. Olha o que esse cara fez, velho. Por religião, ele jogou o World Trade Center no chão. E por fim, tem pessoas que fazem loucura, sabe por quê? Absolutely nothing. Nada, velho. Mas a maior loucura do mundo Qual é a loucura que você pode fazer por Jesus? Qual será o limite que você pode dar? Eu não sei. Atos 20, 24 fala, o apóstolo Paulo diz, firme de tudo, para que de todas as formas possa ganhar alguns. Eu sei, no domingo de manhã, quando eu tinha um futebol legal, eu sabia que eu podia ir lá e acordar. Eu sei que quando aparece uma graninha a mais no meu salário, para mim trabalhar domingo, eu vou lá. Eu sei até onde eu posso ir, isso não é condenação, isso é saber que eu posso ir mais além. Eu sei no meu trabalho onde eu posso ir, o que eu já fiz antes de conhecer a Cristo, aquilo que eu já me sujeitei. Amém? E eu queria fazer para você de casa, ou para você que está aqui, se você quiser fazer a maior loucura desse mundo, que não é usar drogas, que não é se jogar de um precipício, que não é jogar fogo no corpo, que não é comer rato, mas é entregar a sua vida para Jesus e mudar a sua vida